Livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu comecei uma série de mensagens, mas foi interrompida com o título O que o Espírito diz às igrejas. Eu falei, eu acho que 2 ou 3 mensagens a respeito disso. Então, agora a gente vai começar a falar a respeito das igrejas, mais especificamente. E hoje eu quero falar sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 1 a 7 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, ou seja, do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra hoje à tarde. Ministra ao nosso coração nesses poucos minutos que temos. Nos fortalece, nos edifica, nos alimenta, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, vamos sentar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Vamos dar ouvidos ao que o Espírito diz. Não o que a mensagem do celular está dizendo, o que está sendo colocado nas redes sociais, mas ao que o Espírito diz. Não ao que o vizinho do lado está dizendo, mas o que o Espírito diz. E nós vimos nas outras mensagens os meios que Deus fala. Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio do seu Espírito. E aqui nós lemos essa carta à igreja de Éfeso. Tem 7 igrejas ali no Apocalipse. Essas 7 igrejas eram reais, situadas nas cidades referidas, e elas são uma representação também das igrejas daquela época, bem como de todas as igrejas das gerações subsequentes. E quando nós lemos essas cartas, elas devem ser interpretadas à luz do seu contexto histórico, também pastoral, e nós devemos de olhar e ouvir o Espírito e buscar aplicações para a nossa realidade. E quando nós lemos aqui essas cartas do Apocalipse, elas obedecem uma estrutura e que vem geralmente numa sequência de elogio, de crítica, de instrução e de promessa. Nós lemos aqui então essa carta à igreja de Éfeso. Éfeso era capital da província romana da Ásia. Ela era famosa e em Éfeso estava o templo da deusa Diana, e pessoas de todo o mundo conhecido iam a Éfeso para cultuar essa divindade. E era também uma cidade com um centro comercial muito grande. E lá tinha um povo de Deus, uma igreja que se reunia. E o Senhor Jesus olhava para aquela igreja. Ele tinha coisas a dizer àquela igreja.
Ele olhava para o coração daquelas pessoas e ele tinha coisas a dizer ao coração delas. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Jesus continua olhando para as igrejas. Jesus continua olhando para o coração daqueles que estão nas igrejas. Hoje Jesus está olhando para essa igreja reunida. Ele está olhando para o nosso coração. E o Senhor Jesus sempre tem coisas a dizer por meio do Espírito dele, por meio da palavra dele. O Senhor Jesus é alguém que ama. Você é amado por Jesus. E a maior prova de que Ele nos ama é que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele, de fato, nos ama. E quando Ele olha, sabe, alguns às vezes têm a imagem que Deus é o Deus carrasco com chicote nas mãos e que só fica olhando os defeitos. E que, olha, se Ele enxergar um errinho, Ele vai vir com tudo. Mas essa não é a imagem do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é diferente. Jesus disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. E aqui estão as palavras de Jesus, o olhar de Jesus sobre a igreja. E é muito interessante que Jesus, Ele reconhece as coisas boas que a gente tem. Ele as valoriza. Jesus as elogia. E a gente tem que aprender com Jesus isso também. E na estrutura das cartas, antes os elogios eram feitos. Há uma valorização do que é bom. E assim como eu e você, quando analisamos as coisas, olhamos as coisas, ou fazemos observação quanto aos nossos filhos, sabe, é importante a gente ver e observar quanta coisa boa tem e expressar isso. O elogio, o reconhecimento do que existe de bom é muito importante em qualquer relacionamento. É super importante no relacionamento conjugal. Tem casamento que se acaba porque os cônjuges, a única coisa que eles pontuam são os defeitos um do outro. Eles não elogiam. E de repente, isso vai construindo uma imagem de que o outro não tem nada de bom, só tem coisa ruim. Quando isso é uma grande mentira. O Senhor Jesus começa elogiando. Ele faz alguns elogios muito interessantes. Ele diz: conheço as tuas obras, sei do teu trabalho árduo, tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Ele disse: você tem perseverado, tem suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Uma lista de elogios muito significativas. E quando Jesus faz esses elogios para a igreja de Éfeso, eu olho para isso e eu fico pensando: será que eu tenho essas qualidades? Será que Jesus poderia dizer isso a meu respeito também? Será que quando Jesus olha aqui para a primeira igreja, Ele poderia dizer essas coisas a respeito dela? Rapidamente aqui, não temos muito tempo, mas rapidamente vamos pensar aqui em algumas coisas. Jesus disse que aquela igreja tinha um trabalho árduo. Ela trabalhava arduamente para a expansão do reino de Deus. Eles eram ativos, eles não eram passivos. Isso mostra que aquelas pessoas não apenas queriam a bênção, mas elas queriam ser bênção. Na igreja, como igreja, elas buscavam sim bênção, a bênção de Deus. Deus é um Deus abençoador, Ele ama abençoar. Não é que eles não queriam bênção, não tinham interesse nisso, não. Ei, Deus é um Deus de bênção. Mas eles não queriam só bênção. Eles queriam ser bênção, e eles eram bênção. Eles não queriam só a bênção do Senhor, eles queriam o Senhor da bênção na vida deles. Isso mostra
Porque diz a Escritura, Jesus disse que eles trabalhavam arduamente. E eu e você, a gente tem trabalhado para Deus, para o reino de Deus, arduamente, ou de repente a gente só busca algum interessezinho, se Deus me serve, eu quero que Ele me dê uma coisa, e Deus é bom, Deus dá, mas e eu? Será que eu não posso me oferecer e dar nada para Deus? Sim, eu posso. E ele observou que essas pessoas faziam esse trabalho com ardor, arduamente, trabalho árduo. Diz que eles eram perseverantes. Conheço teu trabalho árduo e a sua perseverança. Eles eram gente de garra, que não desistiam. Não é porque eles faziam uma oração, a coisa não acontecia, eles desistiam. Não é porque eles iam à igreja, iam fazer alguma coisa, mas tinha alguém que não os compreendeu e daí eles largavam mão. Não, eles eram perseverantes. Não é porque a incompreensão do vizinho ou alguém da família não os entendia ou tinha uma perseguição, eles diziam, não, eles eram perseverantes na fé, na vida, na fidelidade. Jesus observou isso. Se Jesus olhar para mim, olhar para a sua vida, Ele tem visto perseverança ou quem sabe inconstância, altos e baixos? Tinha perseverança. Tinha intolerância ao mal. Você não pode tolerar homens maus. Jesus disse que eles eram intolerantes ao mal. Tem toda uma condenação hoje, sabe, quando a gente discorda de comportamentos que, na verdade, são simplesmente antinaturais. Esse é intolerante. Sabe, a gente não tem que tolerar o que está errado, concordar com o que está errado. Respeitamos as pessoas nas decisões delas, não as agredimos, não se trata disso. Mas o que é errado, não tem meio termo. Hoje em dia, se não concordar com o antinatural, é intolerância. Sabe? Jesus está elogiando a intolerância dessa igreja quanto ao que é errado, quanto ao que é pecado. Qual tem sido a nossa postura quanto ao que é errado? Quanto ao que é pecado? Será que a gente tem sido um camaleão, se adaptado, depende do ambiente, a gente se adapta, fica tudo igual? Será que de repente a gente não está deixando de ter as devidas posturas? Eu não estou falando de atacar ninguém, de condenação, de exclusão, não, de não conversar. Não é disso que eu estou falando. E às vezes tem muito discurso muito bem construído, muito envolvente, com argumentos supostamente bem fundamentados, mas que não resistem a poucos questionamentos. A gente falou alguma coisa no TCL essa semana que passou agora, e nesse país está aí toda essa questão do aborto sendo discutida, que o feto até 12 semanas, então poderia abortar, porque não sei o quê. E a gente não pode tolerar isso. Não, porque a mãe tem direito do seu próprio corpo. Mas não é só o corpo da mãe, tem um outro corpo lá dentro, tem uma outra vida lá dentro. Eu não vou mais esquecer. Na 6ª semana de gestação, a Vanessa foi fazer a ecografia e ela veio com um áudio do coração de uma criança de 6 semanas.
batendo, e eu ouvia o ruído, as batidas desse coração, e dizer que isso não é vida, que pode ser tirado, que pode matar. Eu não posso ser conivente com isso, eu não posso tolerar isso. E como disse, as eleições deste ano, sobretudo, o que elas mais dizem respeito não é sobre economia ou sobre política, mas é sobre a vida e sobre moralidade. Eu quero dizer que o que está por trás, o objetivo maior de tudo isso são essas duas questões. Aqueles que são a favor da vida e aqueles que são a favor da morte. Aqueles que são a favor da imoralidade, de uma vida sexual de qualquer jeito, com qualquer um, de qualquer maneira. Daqueles que querem erotizar as nossas crianças nas escolas. E daqueles que são contra isso, e sabe de uma coisa, isso é muito sério. Esse país tem milhões de abortos. E o sangue inocente tem voz diante de Deus. Quando o sangue inocente cai na terra, esse sangue clama diante de Deus. Deus disse a Caim: o sangue do teu irmão Abel clama. O sangue de cada criança abortada clama. O sangue tem voz. Hoje o pastor Eduardo leu no Apocalipse sobre o sangue dos santos, Júlio, Apocalipse 19. Que Deus ia vingar o sangue dos santos. O sangue inocente tem voz diante de Deus. E quando o sangue inocente é derramado, juízo de Deus vem, maldição vem na terra. Mas agora a coisa fica muito mais complicada se um país oficialmente legaliza esse assassinato. Daí, maldição vem. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer o Brasil na miséria. Mas sabe de uma coisa? Ele não precisa afetar ir direto na economia. Ele começa por ali, legalizando aborto, colocando imoralidade, deixando que sangue inocente legalmente dentro do país seja derramado. Ele não precisa ir para a economia, porque só isso ele sabe que vai trazer juízo. Eleições desse ano dizem sobretudo a respeito disso. Eu quero dizer a você que nós não podemos ser tolerantes com essas coisas, de maneira alguma. Eu quero dizer a você que nós temos que nos afastar, tanto quanto possível, de qualquer candidato que tenha compromisso com essas coisas. Infelizmente, eu acho que as nossas opções são muito ruins, mas nós teremos que ir para os menos pior. Jesus elogiou essa igreja porque ela era intolerante com o mal. Intolerante. Era uma igreja que provava os ministros. Jesus disse: você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Eles não aceitavam qualquer voz, eles não aceitavam qualquer um, eles não aceitavam qualquer coisa. Eles não aceitavam qualquer discurso simplesmente porque era belo, bem construído. Mas eles verificavam o discurso e quem discursava e a vida de quem discursava. Eles provavam, eles verificavam. Eu e você temos que filtrar. Tem muita coisa sendo dita na TV, nas mídias, em tudo. E Jesus gosta que a gente prove. O Novo Testamento fala dos bereanos e diz
que os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os outros, se eu não me engano, de Tessalônica, porque eles ouviam e verificavam nas Escrituras para ver se era assim mesmo. Jesus elogia essa igreja porque ela provava. Ela não deixava que qualquer um falasse o que quisesse. Ela provava. Fala da perseverança dela. Você tem perseverado. Perseverança é citada uma segunda vez. Um valor muito grande dessa igreja. Você suporta os sofrimentos e não desfalece. Suporta o sofrimento, ei? Sofrimento é uma realidade da vida. E eu não estou dizendo que nós temos que nos acomodar a eles. Não estou dizendo que a gente tem que ser complacente com eles. Mas Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas sofrimento existe desde que o pecado entrou. Injustiça existe desde que o pecado entrou. E de repente, quando vem o sofrimento, desanima da fé, daquilo, daquele outro, cadê Deus? Ah, como é que pode? Ei, sofrimento é uma realidade. E vence sofrimento quem sabe lidar com eles. Não quem diante deles desiste, fica revoltadinho, fica bicudo com Deus, com as pessoas, com o mundo, o que é isso? E se acha a maior vítima do mundo. Não! Vence sofrimento aquele que tem resiliência, aquele que lida com ele, aquele que fica firme na fé em Cristo. Eles tinham um sofrimento de perseguição por conta da fé deles, muito maior do que o nosso, e eles eram firmes. Qual é o nosso comportamento diante do sofrimento? Quais são as nossas palavras diante do sofrimento? Como é que fica o nosso relacionamento com Deus quando o sofrimento acontece? Jesus elogiava essa igreja porque ela suportava o sofrimento e ela não desfalecia. Ela permanecia firme. Se Jesus olhar para a gente, Ele está vendo o trabalho árduo, perseverança, intolerância ao mal. Ele nos vê provar os ministros. A gente suporta o sofrimento sem desfalecer. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que o Espírito Santo está falando para Éfeso e fala para nós. Elogios. Mas essa igreja tinha um problema. E Jesus disse, contra você, porém, tenho isto. Primeiro ele fala dessas coisas boas. Daí ele diz, contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. E de repente a gente olha, puxa vida, uma lista de elogios, eu listei aqui 7 talvez. Só uma repreensão. Pois é, mas essa repreensão foi a respeito de algo fundamental, que é o amor. E Paulo escreveu que se nós não tivermos amor, o efeito de tudo que fazemos será extremamente curto. Será como o sino que tine. Tem barulho, mas logo silencia. Paulo disse, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Paulo cita tantas coisas lindas antes ali, e ele diz, olha, mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor não vai adiantar. Ele fala de coisas, de feitos, de obras. Éfeso tinha obras, coisas muito significativas, mas estava perdendo a essência de tudo e o maior fator motivador das coisas, que motiva corretamente, que é o amor.
você abandonou o primeiro amor. Você deixou o seu primeiro amor. E deixa então, eu perguntar a você pessoalmente, individualmente, teu amor por Jesus, como é que está? Teu amor pelo reino dele, pela noiva dele, pela igreja dele, como é que está? O amor é revelado em nosso comportamento, em nossas ações. O amor é algo lá do coração. E Éfeso não deixou de fazer, estava fazendo, mas a motivação maior, que era o amor, começou a ser deixada. E de repente, a coisa era feita mecanicamente. E quando a gente faz as coisas mecanicamente, a gente vira religioso. E Deus não é um Deus de religião, Deus é um Deus de relacionamento. O fogo da paixão, do amor por Jesus está aí? Você ama Jesus, você vibra com Ele? Você está feliz, você está alegre de estar aqui, na ceia do Senhor, daquele que morreu pelos teus pecados? Que bom que você está aqui e não está no shopping, não está assistindo Faustão, essas coisas aí, né? Você está aqui, nem sei o que passa. Como é que está aqui? Você está aqui só porque a tua esposa tem suas medidas? Ou teu marido tem suas paciências? Ou porque o pai ficou falando? Como é diferente se a gente está aqui por amor àquele que entregou a sua vida por nós. Como é bom ler a Bíblia e olhar para ela e começar a lê-la e ver o Espírito de Deus falando, e você lê: olha isso, olha aquilo, olha que lição, olha isso para a minha vida. Tem paixão, tem amor. Como é bom estar diante dele, como é bom louvá-lo, orar, falar com ele. Como é bom estar diante do Todo-Poderoso. Colocar o coração, as tristezas, as frustrações, estar ali com ele, curtindo a presença dele. Como é bom fazer as coisas para o reino dele, no ministério ou no grupo pequeno, com amor. Quando a gente perde isso, a vida vai ficando seca, oca. Espiritualidade verdadeira vai morrendo e vai ficando uma religiosidade fria. E Jesus alerta Éfeso e corrige para que eles despertem, para que o amor não seja perdido, para que a essência não vá embora, para que o avivamento não seja só um momento do passado, mas seja algo constante na vida. E Jesus disse que a falta do amor é tão perigosa. E Jesus disse: se arrependa disso. Volte ao primeiro amor. Porque senão eu tirarei o teu candelabro. Como igreja você irá deixar de existir. A falta de amor mata. É uma questão de tempo.
que eu e você, como pessoas, como indivíduos, amemos, como igreja, amemos. E então, a promessa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito falou essas coisas. Igreja, se você tem ouvidos, ouça, acate, faça isso, ouça também no sentido de atender e obedecer. E se você fizer isso, você vai vencer. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Cada igreja tem uma promessa específica. E todas as promessas são extremamente nobres. E você sabe onde que estão as promessas mais nobres, melhores e maiores? Não estão aqui na terra. Estão lá na eternidade. A Bíblia diz que se nós esperarmos por Deus, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas quando a gente contempla a eternidade, e nós sonhamos com a eternidade, e priorizamos a eternidade, as recompensas eternas, nós vivemos a vida transitória de maneira muito mais consequente. E então esta vida passa a ser ainda mais abençoada. Mas que os nossos olhos estejam na eternidade, pois Jesus está para voltar. E a Escritura diz que nós devemos de nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor, nosso Deus. Amém?